Aline, eu já vi que você tocou nesse assunto do acidente em outro programa. E aí eu queria perguntar para você, porque no dia tava rolando uma logística da nossa família de ir lá e tal, e eu lembro de ouvir o barulho, assim. E foi muito alto. Então a minha preocupação hoje, não é que é uma preocupação, mas na Uhum. época você vê as notícias Sim. saindo, a gente sabe o que aconteceu fisicamente. Mas a minha curiosidade é o mentalmente, como fica depois disso, né? Porque a sorte que as crianças não estavam e Sim. tal, mas imagino que para elas também receber a notícia do que tinha acontecido também foi difícil. Como que foi para vocês lidar com o pós desse Foi acidente? bastante traumático, né? Eu sempre digo que primeiro eu agradeço a Deus por não ter acontecido nada com ninguém que estava na festa, a nossa equipe também, e que tenha sido somente comigo e com meu marido, né? Minhas filhas também que queria estar ali acendendo a fogueira, mas um casal tirou, levou elas para brincar. Então, só aconteceu com a gente mesmo. A dor não foi só física, a dor foi bastante abala muito, né, o psicológico da gente. É, foi muito traumático, principalmente para mim. O Rogério ele já consegue lidar melhor assim com a situação. Eu digo até que talvez se ele não tivesse ali do meu lado teria sido muito pior para mim, porque ele me deu muita força, até mesmo quando nós estávamos na UTI. Ele sempre ficou do meu lado, né? Os médicos deixaram ele ficar junto comigo no quarto, do meu lado. Então, às vezes, ele segurava minha mão, porque a dor era Absurdo. imensa, absurda, uma dor absurda. Eu só me lembro que eu cheguei no hospital e desmaiei, porque a dor estava muito grande. Caramba, E eu acordei só depois da minha cirurgia, da primeira cirurgia que eu fiz. Eu fiz 5 cirurgias. caramba. Eu queimei menos parte do corpo, mas o meu foi mais grave que o dele, né? Uhum, Fiquei mais tempo no hospital, fiz mais cirurgias que ele, tive que fazer um enxerto na mão. uhum. Então, eu fiquei com um trauma pós, né, a saída do hospital. Eu até hoje eu ainda tenho um pouco de medo até de chegar perto do fogo, né? Eu cozinho ali, mas eu fico meio com medo. Mas tive que fazer um acompanhamento com Fiz psicólogo, terapia, fiz tudo. terapia. Então, Uhum, para as minhas filhas foi bastante difícil, né? Porque as meninas elas já entendem, né, o que realmente aconteceu no dia. Elas não chegaram a ver o nosso estado, a gente estava muito queimado. Então, graças a Deus que elas não viram, né, a forma que nós saímos dali, fomos para o hospital. Mas as notícias que chegavam até ela, porque a gente não poderia receber visitas, né, por um período a gente não poderia, porque as feridas estavam todas abertas, corria o risco de contaminação. O médico desacreditou que nós chegamos vivos no hospital, uhum. porque ele fala que a queimadura, com 300 graus, ela torra o pulmão e você morre na hora. Caramba. E foi o Fantástico, SBT, passou em diversas emissoras a gente recebia mensagens fora do Brasil, então isso a gente dava mais força pra gente, né? As Uhum. pessoas sempre fazendo oração. E o Fantástico, eles reproduziram a caloria da fogueira. Deu 800 graus a caloria. Caramba. Então foi coisa assim inexplicável, Milagre mesmo, milagre assim. de Deus. Então até o médico que eles são muito técnicos, né? Eles falam assim, olha, o que realmente aconteceu com vocês, nem a gente na medicina poderia resolver o caso de vocês. Vocês iriam chegar, e eles já estavam esperando 2 óbitos chegar. Então, pela gravidade, meu irmão que mora na Avenida Santo Antônio, a janela dele tremeu da força que foi, né? Da explosão que foi. Uhum. Então eu fiz terapia, as minhas filhas na época, elas, como elas não poderiam ver a gente, elas ficaram com meus pais e elas perguntavam, falavam, não, seus pais estão bem. Aí a mais velha, que entende um pouquinho mais, virou para minha mãe e falou, vó, os meus pais morreram e vocês não querem falar, né? Caramba, que Então, bizarro. porque elas não podia ver, não podia falar com a gente. Chegou um momento assim que eu voltei um pouco à consciência. O médico, a enfermeira chegou assim com o celular e falou assim: grava um áudio para suas filhas, vocês dois, porque elas estão muito preocupadas, né? Estão achando que vocês morreram, né? E aí foi onde eu gravei um áudio, ele também, e mandou para elas. Aí elas ficaram mais tranquilas. E um dia que o médico deixou elas entrarem um pouquinho até
a minha caçulinha, a gente tava muito feio, né? Foi uma coisa bizarra, assim. Hoje eu dou risada, mas né, na época a gente, principalmente mulher, né? Eu sempre fui muito vaidosa, então meu marido ele nem se importava, mas ele olhava pra mim e falava, você tá linda. Eu falava, você tá falando isso porque você também tá queimado. Então foi uma coisa assim engraçada depois, né? Aham. A minha filha olhou assim pra gente, olhava pra mim, pra ele, a gente tava com aquelas placas no rosto, tava muito feio, meu cabelo todo queimado. E ela olhou assim e falou assim, pai, você tá muito feio. Aquilo pra gente deu sabe, recarregou um pouco da gente poder ver. A minha filha fez aniversário no dia 1º, nós não pudemos passar com ela. Então, depois daquele momento que a gente conseguiu ver as meninas e elas também ver a gente, deu mais uma tranquilizada. Mas foi bem traumático né, pós-acidente. Eu tive que realmente fazer um acompanhamento, uma terapia, né, por um tempo, até me recuperar um pouquinho mais. Hoje eu tenho umas marcas na minha mão, na minha perna, mas eu olho para elas, me fortalece ainda mais, sabe? Porque eu tô viva, né? Eu falo assim, poxa, eu poderia não estar com a minha mão, eu poderia não estar viva, então hoje eu só agradeço porque isso aqui para mim é marca de vitória. De vitória, exatamente. E é legal olhar para trás, vocês, né, olharem para trás com esses olhos, conseguir rir, porque essa também é uma das fórmulas da comédia. Falam que a comédia é tragédia mais tempo. Sim. Então acontece alguma coisa, com o tempo você consegue transformar aquilo em algo cômico. Exatamente. E vocês olham e dão risada, sim. É sinal de que graças superou, a Deus, assim, superou. além das expectativas. E era um evento, né, um evento do Fundo Social, que era para arrecadar recursos para a gente fazer o Natal das crianças. Então, você vê que, acho que Deus abençoou ali, porque era um evento para poder ajudar o próximo, né? Era então, um evento muito grande, né? Era muito grande, muito grande. Mas, graças a Deus, a gente superou essa fase, Passou. Tá tudo legal.